Falando sobre política, porque os presidenciáveis Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, descartam a ideia de promover uma nova constituinte. Eles falaram ao Jornal Nacional desta segunda-feira e o deputado enfatizou que respeita o voto popular, desautorizou o vice, que havia dado declarações polêmicas sobre o assunto. Ainda no primeiro turno, o general Hamilton Mourão defendeu a elaboração de uma nova Constituição por notáveis, sem a obrigação de passar pelas mãos de eleitos pelo povo. No Jornal Nacional, Haddad também foi questionado sobre o tema e declarou que o PT mudou o posicionamento. O programa de governo do partido afirma que o Brasil precisa de um novo processo constituinte para a refundação democrática e o desenvolvimento do país. Agora, o presidenciável declara que pretende apenas fazer reformas, como a bancária e a tributária, por meio de propostas de emenda à Constituição, que serão enviadas ao Congresso. Eu pergunto para essa dupla de dois aqui, Joel Pinheiro e Felipe Moura, que é o seguinte: à beira do segundo turno, o país está polarizado, a gente está assistindo a tudo isso, e a cautela passa a ser palavra de ordem. A gente acredita, dá para acreditar em mudanças de um discurso a essa altura do campeonato, hein, Joel? Bom, Aros, bom dia a todos então, bom dia, Felipe. Olha, realmente agora, segundo turno é corrida ao centro, né? Ninguém vai querer ser o candidato mais radical aí, então todas essas propostas que apareciam antes aí com um teor mais subversivo vão sendo limadas. No caso do Bolsonaro, até é mais fácil, porque quem levantou a bola da Constituinte foi o vice dele, que ele já desautorizou no passado. Claro que gera um problema ele ter que desautorizar as duas pessoas da equipe dele, o vice e o economista, o tempo inteiro, mas de alguma maneira não chegou a representar um programa oficial, né? Então fazer Constituinte agora, pelo menos, se distanciou disso. E o Haddad, o problema dele é que a Constituinte estava posta como parte do programa de governo até, né? Então, quer dizer, algo muito mais próximo dele, e ele tem que dar aquela saída pela tangente, de dizer não, mas na verdade não é declarar uma Constituinte, é ver se tem um apoio popular, e daí ir pelo Congresso, e daí sim fazer uma nova Constituição, mas que agora não seria o momento. E olha, na prática, eu realmente acho que nenhum dos dois tentaria fazer uma nova Constituição agora, porque é um custo muito grande para botar o processo em andamento, ia ser muito difícil, não tem um apoio popular. Eu entendo uma nova Constituição vindo como resultado de um apelo popular grande, de uma campanha da sociedade civil que se cria. Isso não existe de forma alguma no momento, e a população, nem o Congresso, nem o Judiciário, nem ninguém ia comprar muito bem essa ideia e ia trazer mais problema do que soluções. Por quê? Porque dá para mudar o que precisa ser mudado na Constituição por emendas. Tá? Então, acho que realmente esse é o caminho aí para as reformas acontecerem no que precisar. A nossa Constituição já tem aí quase 100 emendas, né? Então, quer dizer, ela é um trabalho em andamento sempre. Aí, Faz um organismo vivo. Um organismo vivo. As palavras vão evoluindo ali para retratar a realidade política de cada época. Acho que esse é o caminho que eles vão seguir, mas dá para acreditar nos dois? Nesse ponto em si eu acredito, mas de maneira mais geral, como é que a gente acredita num candidato que está indo para o centro? É fácil mudar as palavras, né? Não custa nada você mudar as suas palavras. Você pode desdizer depois de novo. O que dá mais credibilidade? Se aproximar de pessoas que tragam essa credibilidade. Então, Haddad, quem são formadores de opinião, economistas ou pensadores ou políticos que podem estar junto dele na campanha. Bolsonaro também. Quem são outras figuras que se aproximarão dele nesse segundo turno? E acho que é isso. Com os apoios que a pessoa ganha, que a gente tem um pouco mais de clareza sobre que caminho ela está tomando. Agora, o ponto sobre o PT, né, Felipe, é que a gente tem assistido a uma escalada do PT nessa direção, inclusive com um programa de governo lá. Está tudo escrito, não há como negar. Os atropelos e mandos e desmandos que vêm de uma vertente, vamos colocar assim, mais radical do PT, da qual o Fernando Haddad não consegue se distanciar, ainda que queira fazer para a plateia esse movimento, né? Exatamente. Eu não acredito muito em vertente mais radical do PT. São as teses autoritárias do partido mesmo, que estão presentes no caderno de teses de um Congresso Nacional do PT e que ecoam no plano de governo, como disse o Joel. Eu comentei ontem, durante a transmissão do Jornal Nacional, logo que terminou no Twitter, que a diferença entre as bobagens ditas pelo José Dirceu e pelo general Mourão é justamente que as bobagens ditas pelo Dirceu ecoam no plano de governo do Fernando Haddad. E o Fernando Haddad, sendo um poste do Lula, ele não manda na própria chapa. Ele está indo lá para a cadeia para receber ordens, para receber orientação de um presidiário condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o Bolsonaro manda na chapa. Então ele disse com autoridade no Jornal Nacional
que o general Mourão falta tato para ele, falta convivência política, mas que ele vai adquirir isso, vai acabar se adequando e que ele desautorizou o general Mourão nas duas vezes, sendo que as falas do general Mourão são declarações de improviso, que não aparecem nas propostas concretas do Bolsonaro. Então, existe essa diferença bastante expressiva. E em relação à Assembleia Constituinte Exclusiva, o Haddad já vinha tentando moderar o seu discurso porque já tinha sentido que pegava mal. Ele foi entrevistado outro dia, até mostrei esse vídeo na internet, perguntaram a respeito dessa proposta, aí ele tentou amenizar, falou assim, não, isso já foi alterado, depois que o PCdoB se juntou à nossa coligação, nós colocamos o termo criar condições, queremos apenas criar condições para a formação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva, e aí ontem foi questionado no Jornal Nacional e falou, revimos nosso posicionamento. Então, quer dizer, é evidentemente uma mudança de discurso e de posicionamento conforme a conveniência eleitoral. Quer dizer, é um disfarce, porque o autoritarismo do PT está lá, inclusive em outros aspectos do plano de governo, como naquele que fala que o PT quer instituir o controle social de todos os poderes, judiciário, legislativo, executivo e do Ministério Público. E a fala do Dirceu, só para completar, também nessas últimas entrevistas falava em retirar poderes do Ministério Público, que se tornou uma polícia política, em retirar poderes do Supremo Tribunal Federal, que ele quer até deixar com outro nome. Então, é parte orgânica do petismo. Aliás, hoje o Camilo Santana, governador reeleito do Ceará, disse que o Haddad precisa se descolar da imagem do PT. Então, quer dizer, o segundo turno do PT é uma farsa, é um disfarce. Eles estão criando uma máscara para fingir ser aquilo que não são. Felipe, exatamente sobre isso, né? Ontem o Haddad não citou durante a entrevista dele o nome do presidente Lula e apesar de ter ido visitar ele logo após o resultado, ele preferiu não dar entrevista na porta da Polícia Federal, se distanciou. Esse vai ser a tônica agora do Haddad, tentar se desfigurar um pouco da figura do Lula, mesmo que isso não seja exatamente o que ele vai fazer nos bastidores? E vale só fazer um parênteses antes do Felipe comentar o seguinte, né? Nós ficamos aí durante mais de um mês ouvindo a frase que Lula é Haddad, Haddad é Lula, né? Exato. Então agora fica difícil desdizer isso. O Jornal o Globo, vou até abrir aqui, eu deixei meu notebook ligado, porque hoje tem muitas informações que comprovam as coisas que a gente comenta, né? Então, tá aqui, depois de usar a vinculação com o Lula para transferir votos para o Haddad, o PT vai trabalhar para descolar a imagem dos dois ao longo da campanha no segundo turno. Em entrevistas e no programa eleitoral serão destacadas a personalidade e características pessoais de Haddad, até as visitas a Lula, que está preso na superintendência da PF do Paraná em Curitiba desde abril, podem ser revistas. Então, quer dizer, é uma estratégia realmente para ludibriar o eleitorado, porque ele recebe ordens desde o começo da campanha do Lula lá na porta da cadeia. Essa provavelmente deve ter sido a última visita, né? Que ele selou com o Lula, olha, Lula, a estratégia agora vai ser essa, daqui seu aval, o Guru deu o aval dele, agora o Haddad deve seguir aí, tentando ter mais independência de alas que sempre foram contrárias a ele dentro do PT também, né? Gleisi Hoffmann, José Dirceu trabalhando para sabotar aí, ele teve que se distanciar do Dirceu também, dizer, olha, esse não tá no governo não. Enfim, o Haddad, que era uma promessa de renovação, agora parece apenas um poste de tudo que há de mais velho no partido. Né? Ô Vini,